Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim fazer um comentando as resenhas, tá? Do livro As Coisas Como Elas São. Esse é um livro que eu gostei bastante, um livro super emocionante e tem resenha no canal, eu vou deixar aqui nos cards se você estiver interessado. E eu vou ler algumas resenhas porque ele trata de assuntos, como eu disse, importantes, tá? Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu celular, onde estão as resenhas. Normalmente são 5, 3 e 1 estrela. Se eu não encontrar as resenhas com essa classificação, eu pego aproximado, tá bom? Então vamos começar com a resenha de 5 estrelas. É uma resenha bem completa e conforme eu for lendo, eu vou conversando aqui com vocês, tá? Lindo demais! A autora escreve de uma forma tão diferente e tão mágica que não é difícil nos conectarmos de cara com todos os personagens. Uma mãe e um pai que tiveram 4 filhos e ainda querem uma menininha. Por que não? Afinal, apesar da família grande, o pai é escritor e pode gerenciar as crianças, enquanto a mãe parte para seus plantões na emergência num hospital perto da cidade pequena onde eles moram. Rose e Pen são um casal muito consistente e que amam seus filhos barulhentos e distribuem as tarefas de forma igualitária. Até Rose engravidar pela 4ª vez, já que teve gêmeos. Mas então nasce um menino e ele é tão bem recebido pelos demais e Claudia entra para essa família funcional e cercada de amor. Então, aqui, essa pessoa, ela dá uma pequena resumida de como que é a história. Eu acho assim, eu não tenho muito o que falar, realmente é essa impressão que tá. Que a família é muito unida, muito organizada, que tem bastante sincronia entre todos eles, tá? Vamos continuar aqui. Ao completar 5 anos, Claudia começa a querer se vestir de menina. O que a princípio seria só uma fase, se torna um problema quando Claudia diz que quer se chamar Pop. Os pais ficam preocupados com seu garotinho/garotinha, sofrer bullying das demais crianças e ao mesmo tempo percebe que Claudia/Pop está feliz. A verdade é que a autora nos revela que tem uma filha transgênero e muito do que ela nos conta na sua ficção ela tirou da sua vida real e outras ela apenas imaginou. Ao longo da leitura você percebe as inclinações do Cláudio. Apesar dele ser uma criança, ele vai falando, vai contando aos pais o que ele sente, como que ele quer se vestir, como que ele quer ser tratado. No começo é muito impactante porque os pais eles não sabem como lidar com aquela situação, mas e no começo eles também veem como coisa de criança, sabe? Uma brincadeirinha. Então, o primeiro momento em que o Cláudio se veste, né, de vestido, é quando ele vai fazer uma apresentação a um dos seus irmãos, que está completando, né, mais um ano de vida. Então, é um presente de aniversário, ele monta uma peça de teatro, só que nessa peça ele se coloca como princesa. E aí ele produz um vestido todo decorado, a partir de um vestido antigo da mãe, né, da Rose. E aí, ele fica todo final de semana com esse vestido. E é a primeira vez que a gente vai ver um embate entre o Cláudio e a Rose, porque a Rose pede, né, na segunda-feira para que ele tire o vestido e coloque a roupa para ele poder ir à escola. E ele é bem insistente, falando que não, ele quer ir com o vestido porque ele se sente bem. A Rose só consegue convencê-lo a retirar o vestido no momento em que ela diz que as garotas, elas são muito limpinhas, né? E que ele tinha usado o vestido durante todo o final de semana. E que por isso ele não poderia ir com o vestido, porque ia ser feio. E aí o Cláudio, ele se sente mal por estar com um vestido sujo e ele troca de roupa e vai com as roupas comuns, normais, que ele tem lá já e vai para a escola. Essa parte que essa pessoa coloca aqui, né, da autora, também é outro ponto. A gente só vai descobrir no final do livro, né, nas notas lá do autor, que a história que ela tá escrevendo não é sobre a vida dela e nem da filha dela. E sim, é uma obra artística, uma criação que ela teve,
onde ela pudesse compartilhar, eu acho que ela quis compartilhar o sentimento, as dúvidas como mãe, como família que ela teve ao longo do processo, né, de aceitação de que a filha dela era filha dela, né, não era um filho. Talvez esse cuidado da autora, aliado à sua escrita madura e muito assertiva, faça desse livro um dos melhores que já li, neste ano de 2020. O preconceito é abordado de todas as formas e um tapa com luva de pelica, principalmente para quem não sabe a diferença entre transgênero e homossexualidade. São distintas na sua essência a homossexualidade. São distintas na sua essência, mas se equiparam ao enorme preconceito que gera. Como lidar? É a grande pergunta que o livro faz. A pergunta de $1 milhão, cujas respostas não são simples e nem muito menos fáceis. Então, por tudo isso, eu recomendo esse livro a qualquer pessoa que goste de um livro sensível e que vai fazer você pensar em assuntos que normalmente não questionamos. Belíssimo, e se tivesse mais estrelas eu daria. Parabéns à autora e à sua bela narrativa. Então essa aqui é uma resenha de 5 estrelas, ela coloca uma pergunta assim, né, como lidar? É um questionamento que eu me fiz bastante também ao longo da leitura, porque é um processo de aprendizagem, né, então a gente vê aquela família ao longo de todo o livro, ao mesmo tempo que tem a ensinar, os pais têm que ensinar os filhos como a eles viverem no mundo que a gente vive, eles aprendiam muito com a Pop, né? Porque ela era uma criança, apesar de tudo que ela teve que passar e que ela passaria, né? Porque a autora deixa claro que a vida da Pop continuaria a partir dali, não como uma continuação de um livro, mas como essência mesmo, como é a vida. Então, a gente vê que é um processo de aprendizado constante para essa família, sabe? E que a Pop, ela ensinava muito para os pais, porque ela simplesmente encontrava dentro de si o que ela queria e a partir daquilo que ela queria, do que ela desejava, ela explanava isso para os pais e os pais, eles entendiam os anseios dela na grande maioria das vezes. E eu acho que isso que é o mais tocante nesse livro, porque ele mostra uma família acolhedora, em que todos ali, eles estão juntos e unidos para um apoiar o outro, sabe? Existe uma cena dentro do livro em que descobre lá, né, que a Pop um dia foi Cláudia, porque eles se mudaram para um lugar novo, e nesse lugar novo ninguém sabia, exceto um casal de amigos. E quando chega de noite, cada um dos filhos mais velhos vão até o quarto e falam: acho que fui eu que falei. Cada um se sentindo culpado por aquela situação. Era uma mentira que eles estavam contando, né? Eles não estavam falando quem era a Pop em toda a sua essência. Eles tentaram esconder. E esconder isso fez com que em alguns momentos eles vacilassem. E essa falha, né, foi por conta de uma mentira. Mas mesmo assim, eles queriam o perdão dos pais por ter contado um segredo tão importante, porque eles não queriam magoar os pais. É muito louco pensar nisso, mas é muito reflexível, porque você pensa que o ser humano, ele tem várias facetas, né? Ele tem vários momentos. Então a gente sabe que aqueles irmãos amavam a Pop e que não fizeram aquilo por mal, mas mesmo assim, quando a bomba explodiu, todos se sentiram culpados. Vamos para a próxima resenha, que é a resenha de 4 estrelas, porque eu não achei uma resenha de 3 estrelas. Ela começa assim: uma leitura tocante. Rose e Pen têm 4 filhos. Ao engravidar novamente, Rose torce para, enfim, ter uma menina, mas então nasce Cláudio. Ainda pequeno, ele começa a apresentar vontades como usar vestido, ter cabelo comprido, e seus pais, que só querem que ele seja feliz, encaram de braços abertos a possibilidade de ter uma criança transgênero. É assim que Cláudio se torna Pop. Em seu círculo de amizades e em sua escola, todos estão cientes da mudança. Porém, um acontecimento inesperado faz com que Rose decida se mudar com toda a família
para uma cidade que considera mais segura. Então, esse é o primeiro momento do livro. Na realidade, acontecem dois fatos. O primeiro é com um amiguinho de escola da Poppy, em que a Poppy, ela tá brincando com o amiguinho na casa do amiguinho, e o pai desse amiguinho, ele é extremamente bruto ao lidar com a Poppy, e a Poppy liga desesperada para os pais pedindo para que eles a busquem. E o segundo momento é quando a Rose, ela é médica de emergência, ela atende uma garota transgênera que foi brutalmente espancada. Não vem ao caso o que aconteceu, mas conta lá no livro o que aconteceu. E esses dois momentos super impactantes fazem com que a Rose ela fique temerosa, que ela queira sair daquela cidade correndo para proteger a sua filha. Lá, Poppy, com 5 anos, é apresentada a todos como Poppy, sem ninguém saber a respeito do seu passado. E assim eles vivem bem até que seus segredos são revelados 5 anos depois. A Poppy, eles chegam mais ou menos ali quando a Poppy tem uns 6 anos de idade, e aos 11 anos descobrem o segredo da Poppy. Poppy fica muito confusa, sem saber se deve seguir sendo menina ou voltar a ser menino, triste, cheia de questionamentos. Então sua mãe resolve levá-la a uma viagem que tem que fazer a trabalho, onde as duas aprendem muito sobre a cultura local. Esse é já, eu acho que a terceira parte ali do livro, se não a quarta, mas é um momento muito importante, mas é uma parte do livro em que dá uma arrastada, tá? O que acontece? Todos descobrem, acaba, né, saindo essa bomba, essa notícia. A Poppy é confrontada com essa situação na escola de uma maneira em que debocham dela, e até a sua melhor amiga, que é a sua vizinha, não quer mais falar com a Poppy, e eles ficam assim, os pais totalmente de mão atada porque eles não sabem o que fazer. A Poppy entra no seu quarto, ela não quer sair mais de lá, ela tá desolada, ela não entende, sabe? Ela sabe que ela quer ser Poppy, que ela gosta de ser Poppy, mas ela não entende como que funciona o mundo, porque o mundo quer que ela seja Cláudia simplesmente por causa da genitália dela. E isso não tem nada a ver. Aí, o que acontece? Ela, nesse desespero, né, sendo uma criança, ela corta os próprios cabelos, bem curtinhos, se não careca, né? E eu acho que esse é o maior símbolo de dor, que você vê o sofrimento dela, porque é tudo o que representava que era menina, ela foi tirando, sabe? Então os cabelos grandes, as bonecas, os vestidos. E é triste, porque ela continuava sendo Poppy, sabe? E aí a mãe dela, que tá sendo pressionada ali no trabalho, porque o chefe dela é meio chatinho mesmo, é chatinho. Ele quer que as pessoas vão até Tailândia fazer trabalhos voluntários, mas ele mesmo não vai, sabe? É só pra o nome da clínica onde eles trabalham, onde ele é participante, sócio, tenha destaque, né? Mas ele mesmo não vai. E aí a mãe dela decide aceitar. Ela fala, olha, Pen, cuida aí dos outros 4, que eu vou levar a Poppy. E ela leva, e é uma outra realidade, é uma outra vida que eles têm lá. E eu acho que esse é um momento muito importante sobre cultura, que eu achei essencial pro livro, e é uma das cenas mais bonitas que eu vi, é quando ela tá lá na Tailândia. O livro é dividido em 4 partes, as 2 primeiras são incrivelmente bem escritas, a autora realmente conseguiu transmitir os sentimentos dos pais e da criança. Acredito que isso se deve ao fato de a própria autora ter uma criança transgênero, então por mais que o livro não seja um relato da história dela, dá pra ver que ela sabe do que tá falando. Porém, as 2 últimas partes ficaram um pouco desconexas. Fiquei com a sensação de que era um livro diferente, escrito por outra pessoa. Isso deu uma quebrada no ritmo da leitura. Ainda assim, o livro é muito bom e trata de um assunto muito importante e pouco abordado na literatura. Recomendo para quem se interessa pelo assunto. Tenho certeza de que todos podem aprender muito com essa leitura, e eu concordo exatamente com esse final. Como eu disse, no final dá uma arrastada até chegar no fim do livro, mas eu acho que é aquele momento em que a Poppy ela precisa descobrir que aquilo que ela sente é verdadeiro e que não existe ninguém lá do lado de fora que pode contestar isso, e que ela vai precisar ser forte para tal.
Então, eu acho que eu concordo mais com essa segunda resenha, que é de 4 estrelas, do que com a primeira, porque sim, é um livro excepcional, mas eu acho que esse final, como ele dá uma arrastada, apesar de, como eu disse, ter a cena que eu achei mais linda do livro, ele quebra o seu ritmo de leitura e aí você não entende muito bem o que está acontecendo. Concordo muito. E vamos para a última resenha, que é a de 2 estrelas, eu não achei resenha de 1 estrela, que fala assim: não me agradou. Eu não questiono Cloud. Aos 3 anos, não se sente confortável no próprio corpo, nem com a designação do seu gênero. Mas, querer que eu compre que ele, nessa idade, escreveu um poema todo complexo, repaginou um antigo vestido da mãe a seu agrado, adicionando novos tecidos, tem plena consciência de dia e noite e tem conversas inteligentes, formulando frases completas, sem erros e expondo seus pensamentos com clareza com os pais, inclusive sobre o seu desconforto com o corpo, já é demais. A gente começa a entrar nessa família, o Cláudio, claro, né, desde o bebê, mas ao mesmo tempo que eu concordo com essa narrativa, porque eu não tinha pensado nesse ponto, eu fui lendo, fui entendendo o Cláudio, que é a Pop, né, e eu entendi que aquela criança precisava passar uma mensagem, mas quando ela fala assim, uma criança de 3 anos. Eu não tenho contato, eu não tenho filhos, eu não sei como que é criar uma criança de 3 anos, mas o que eu percebo é que crianças que têm contato com outras crianças, elas se desenvolvem mais rapidamente. Eu vejo isso por algumas sobrinhas do meu marido e tudo mais. Eu vejo que eles ficam muito mais espertos e muito mais atentos. Então, né, a Pop, com 4 irmãos mais velhos, de diferentes idades, alguns ali na pré-adolescência, a adolescência, e desde pequena indo à creche e também com o pai, que é escritor dentro de casa, que toda noite conta histórias para eles, para incentivar na criatividade, eu entendo que o desenvolvimento da Pop, sim, pode ter acelerado por conta disso. Mas eu compreendo que essa pessoa colocou aqui como algo que talvez seja muito difícil de você ver nas crianças, de uma criança de 3 anos. Mas eu não tinha pensado nisso e eu achei muito legal esse posicionamento que essa pessoa colocou aqui. Vamos continuar. Eu tive problemas com este livro desde o início. Simplesmente não me compadecia com o desejo não atendido de Rose de ser mãe de uma menina. Uma mulher inteligente, educada, com nível superior e nunca ouviu falar em adoção? Nem ela, nem o marido nunca cogitaram recorrer à adoção de uma menina para suprir um sonho antigo, ao invés de parir 5 crianças? Tenho sérios problemas com isso porque bate de frente com o que acredito. Então aqui, essa pessoa ela colocou que é uma crença dela. Eu acho que nem todas as pessoas estão preparadas a entrar num processo de adoção. E aqui a gente está falando de um sistema dos Estados Unidos. Eu também não sei como que funciona lá, o que é necessário para adoção. Mas eu acredito que cada casal toma para si a responsabilidade e em consenso o que vão fazer ou não. Se eles queriam tentar ter uma filha geneticamente deles, é só desrespeitar eles, sabe? Ao mesmo tempo que se eles quisessem adotar uma menina, também só diria respeito a eles. Tem casais que adotam, tem casais que tem só os próprios filhos que geraram, tem os casais que têm filhos que geraram e adotaram. Então isso vai de casal para casal e a gente ficar questionando, porque ela era uma médica inteligente, ele também era super inteligente, porque ele era escritor, não cabe a nós. Foi a escolha da autora colocar assim, e independente de ela ser médica ou não, ela pode não querer adotar uma criança. Sabe? Eu acho que quando uma pessoa ela se propõe a adotar, a ser mãe de uma criança que não gerou, ela tem que estar preparada para isso. E talvez a Rose e nem o Pen estivessem preparados, ou talvez eles também não tiveram pensado nisso como uma possibilidade, sabe? Mesmo eles sendo pessoas com um nível educacional para tal. Então, nesse ponto aqui, eu discordo um pouco aqui com essa pessoa, mas, né, como eu disse, aqui ela encerra falando que é a respeito das crenças dela, por isso que ela tem um sério problema com isso, então não tenho que eu ficar rebatendo. Esse é o meu pensamento a respeito dela, entendo o que ela quis dizer, mas discordo nesse ponto. Acho que a autora
foi bem concisa. E em relação a Rose, né, ficar o tempo todo querendo uma menina, eu fico pensando, né, o que foi quando ela descobriu que Cloud na realidade era pop, porque o seu sonho estava sendo realizado, sim, só que ela não sabia como lidar com uma situação nova dessa, sabe? E o quanto deve ser difícil as pessoas vendo de fora que ela sempre quis uma menina, e aí talvez pensarem que ela estava transformando o Cloud em pop. Também é outro questionamento a se fazer. A vida familiar deles parecia harmoniosa demais para ser real. 5 crianças, cada uma demanda atenção própria. O pai que é escritor e trabalha de casa e precisa de silêncio para se concentrar. A mãe médica que trabalha em turnos variados, que nem sempre conciliam com o horário escolar dos filhos. O casal simples conseguiu adaptar todos os reveses do dia a dia na rotina deles de causar inveja a qualquer pai e mãe exausto, sobrecarregado e frustrado que existe na vida real. Bom, eu entendo, né, quando eu li, que eles sim tinham cansaço. Por muitas vezes a Rose e o Pen, eles falavam a respeito disso, falavam que eles tinham muito trabalho a fazer, que a manhã deles era corrido. Mas pelo que eu entendi, boa parte do tempo essas crianças passavam na escola e o pai escrevia nesse período em que eles estavam na escola. O pai ficava responsável por essas crianças durante o período da noite, porque a Rose trabalhava principalmente em horários emergenciais, então ela trabalhava mais à noite, nesse primeiro momento, tá? Depois ela muda de horário quando ela muda de lugar. Mas eles se adequaram, então as crianças fora a escola, elas faziam outras coisas. Tinha uns que tocavam flauta, jogavam futebol, era mais avançado. Então essas crianças, elas tinham várias coisas que elas faziam ao longo do dia. E sim, em todos os momentos, a autora colocou pra gente que foi um processo difícil, um processo de amadurecimento, mas a gente tem que pensar que quando a Pop tinha lá seus 5 anos, o mais velho já tinha quase 14 anos por ali. Então, 14 anos já não demanda tanto, sabe? Por mais que seja um adolescente, que a gente vê lá na frente que tem algumas complicações, né? Mas não demanda tanto quanto ela. E o outro tinha 13, os outros tinham 11. Então, assim, é difícil, mas eu não acho que a autora quis colocar isso pra falar que existem pais que não dão conta. Eu acho que ela quis mostrar uma realidade que sim, é possível, tá? Então, discordo. Li apenas 10% da história e identifiquei tanta passagem inútil. Acho que um editor nem chegou perto do livro para cortar as sobras. Pen e Rose apresentam ser um casal tão maduro, mas a historinha de que eles se apaixonaram antes de se conhecerem pela ideia um do outro é bem juvenil. Larry Franklin podia ter feito melhor. Eu entendo, eu acho que a autora ela deu uma romantizada, assim, porque a Rose e o Pen, eles se conhecem através de um encontro às cegas, mas antes de eles se conhecerem, eles já sentiam que algo novo poderia acontecer. Mas eu não vejo que eles se apaixonaram antes. Eu vejo que eles criaram um amor durante o período em que a Rose estava em residência, então ela trabalhava muito no hospital, e o Pen ficava ali, né, na sala de espera dos pacientes, esperando a Rose e ficando lá simplesmente, apoiando ela simplesmente para tomar um café, para jantar. Então eu vejo que eles se apaixonaram ali. Claro, eles se dedicaram para aquilo acontecer. Mas concordo que a romantização disso, mas eu gostei. Eu não vejo como algo que não seria possível. Selecionei este livro para cumprir o desafio pessoal de ler livros LGBTQIA+, no mês de junho. Estou triste de largar, mas foi uma escolha pessoal, então não me obrigarei a ler algo que é passatempo. Sabia que era um erro selecionar este livro, apesar da experiência pessoal da autora sobre o assunto de transexualidade. Ela ainda é uma mulher cisgênero, falando de um assunto que ela acompanhou de fora. Ok. Então, essa pessoa ela não terminou de ler o livro. Eu acho que uma abordagem tão ferrenha de um livro que a pessoa nem terminou não faz muito sentido, porque as coisas se explicam ao longo dos livros. Sou total de acordo que se ela não gostou, ela pode a qualquer momento parar de ler o livro. Ninguém é obrigado, né? Mas o fato dela falar aqui que ela é uma mulher cis e que tá falando de um assunto, gente, a gente precisa normalizar o fato de pessoas cis também falarem sobre assuntos
do âmbito LGBTQIA+. É claro que precisa que esse texto seja passado por pessoas, né, por mãos de pessoas que sejam do LGBTQIA+, para que veja se realmente aquele texto faz sentido. Mas não tem nada a ver que pessoas cisgênero escrevam sobre isso. E é até legal que pessoas cisgênero escrevam a respeito disso. Porque quanto mais se escrever, mais normal vai ser. E tem que ser normal. Os livros, hoje, eles precisam de representatividade para que no futuro isso não seja representatividade, seja normal. A gente vê um protagonista que seja gay, que seja bi, que seja trans, que seja normal, entendeu? E isso só vai acontecer se as pessoas escreverem a respeito. E é claro que durante o processo que elas escreverem a respeito, elas vão cometer erros, principalmente se forem pessoas cis. Mas o importante é manter o respeito, e eu vejo no meu entendimento que houve isso, até porque ela tem uma filha trans, então eu acredito que ela tenha feito isso de maneira respeitosa, mas o principal, eu vejo que ela escreve o tempo todo, principalmente sobre os sentimentos do Pen e da Rose, e ela como mãe, ela se identifica, né? Então é como se você visse na Rose a Laurie, a escritora, porque você vê muito das indecisões e das tomadas de decisões que esses pais eles têm que fazer pro bem da própria filha, sabe? Eu acho assim, é um livro que eu gostei, tem os seus pontos a melhorar, como eu disse, ali nos últimos 2 partes ele dá uma arrastada. Existem partes, sim, que poderiam ter sido cortadas, mas exatamente pra gente ter um livro mais fluido. Mas eu acho que tirar o mérito do autor dessa maneira não é uma maneira legal da gente criticar, apesar de ter levantado vários pontos importantes e reflexivos para um debate, para uma conversa. Mas eu acho que é isso, pessoal. Eu trouxe essas 3 resenhas. Se você já leu o livro, me conta aqui o que você acha, né? Pra eu saber também. Eu resolvi fazer o comentando resenhas desse livro em específico, porque no último vídeo, no vídeo da resenha, eu tive uma pessoa que comentou e falou, né, que algumas pessoas do meio LGBTQIA+, não gostam muito desse livro. E aí eu procurei resenhas pra ver se eu conseguia encontrar. Olhei no Scoob, não encontrei, né, nada falando a respeito disso, era muito sobre a escrita do livro, e procurei na Amazon, que é o que eu vim mostrar aqui pra vocês, e eu vi que tinha algumas resenhas ali mais bem elaboradas, então eu vim conversar com vocês com elas, tá? Mas se você for, né, uma pessoa LGBTQIA+, comenta aqui embaixo pra mim se você já leu ou o que você sabe a respeito desse livro, porque é muito importante pra mim saber mais sobre o assunto e me aproximar mais da causa, que eu acho muito importante, tá bom? Você aí, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é @diadelivro, o D é de mudo, tá bom? Também compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, porque é muito importante, tá bom? Espero vê-los em breve, um grande beijo, tchau!